Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e a direção geral é do pastor Galdino e a pastora Liliana. Sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial da Adsa Brasil aqui no YouTube. O nosso episódio tem um oferecimento da Work Motors, que é uma loja de veículos que você pode comprar, trocar, financiar o seu carro. Você que deseja ter 2024 um carro novo, nós indicamos a Work Motors, é uma loja de confiança, os melhores preços, veículos variados, com certeza vai ter um que vai te agradar. Então acesse o site, está aparecendo aqui no GC, o site, as redes sociais. Manda um abraço ao nosso amigo, irmão Jefferson. E o nosso episódio também tem um oferecimento do Christian Bank, que é um banco digital que tem apoiado os trabalhos sociais da nossa igreja. Então, se você ainda não baixou o aplicativo, baixe, abra sua conta, é totalmente gratuita e você tem aquela facilidade de um banco totalmente online. Não pega mais fila, não precisa mais ter aquele trabalho de falar com o gerente, esperar aquela resposta ou aquele telefonema. Acesse o site do Christian Bank ou baixe o aplicativo disponível para Apple e Android. Abra sua conta. A nossa convidada de hoje, ela é jornalista, ela é CEO de uma das rádios mais importantes do Brasil. Aqui em São Paulo, é a principal emissora, a Rádio Musical FM, que eu tenho o prazer e a alegria de trabalhar todos os dias. Hoje estou recebendo a querida diretora, CEO, Roberta Apolinário. Ai, boa tarde. Obrigada, adorei a sua apresentação. Que bom. Realmente, a Rádio Musical, ela é uma das principais rádios evangélicas do Brasil. E eu fico muito feliz de ouvir, às vezes, histórias. Olha, Sim. Eu me converti ouvindo a Musical. É um negócio tão gratificante que você fala, não, valeu a pena, né? Se uma pessoa só ouviu a Musical, se converteu e teve mudança de vida, então eu acho que isso vale a pena, né? O nosso trabalho. Verdade. A Rádio Musical, eu particularmente tenho a minha história, meu testemunho com a rádio, que depois eu vou até contar aqui, compartilhar com você e para a galera também. Quero saber. É muito legal. E é difícil você falar com um cristão hoje que nunca ouviu falar da Musical ou nunca ouviu a Musical há mais de 20 anos, né? É verdade, a gente está no ar há 24 anos, desde 2000, né? A rádio começou com o meu tio, Carlos Apolinário. Ele era Daniel Marins, na época, Jabes de Alencar, o Paulo Lutério de Mello, eles eram sócios, né? Meu tio era um visionário, né? Desde sempre, ele que teve o primeiro programa evangélico na Rádio Morada do Sol. E também programa de TV, ele tinha um programa de TV musical na Band, que eu ouvia, era de sábado de manhã, eu acordava para assistir o programa. E nunca imaginei, né? Nossa, trabalhando lá. E aí aconteceu. Então, ele era um visionário mesmo. Foi a primeira rádio, porque você ter uma rádio 100% evangélica, com programação evangélica, o custo é muito grande, né? Então, ele foi o que teve a primeira ideia. Aí, se eu alugasse para igrejas, que aí cada igreja tem um horário, e fizesse o seu programa, que aí diminui o custo, e todo mundo participa. E deu super certo. Estamos no ar há 24 anos. E é interessante porque a maioria das rádios, né, provavelmente a grande maioria, é de igrejas. Então a igreja tem uma condição grande, tem patrocinadores, arrenda ali a rádio 24 horas. E a Musical, ela é diferente e foi a primeira rádio ter esse modelo de, não, vamos compartilhar um pouquinho com cada pastor, porque o objetivo é o mesmo, é pregar o evangelho, né? Exatamente, mas é um grande desafio, né? Porque você tem que assumir todo o risco, 100% do risco, e depois sair para vender, para você poder pagar a conta. Então, é um risco grande, é verdade. Mas a gente vê cada história. Grandes ministérios saíram da Rádio Musical. Eu acho que o maior deles, inclusive, foi o Valdomiro Santiago, né? Ele era de Sorocaba, ele era da Universal. E aí ele saiu da Universal, veio para São Paulo e abriu uma igreja. E aí ele chegou até nós, dizendo, olha, eu quero fazer meia hora num sábado à tarde e tal. E começou assim. Olha só.
E aí ele começou o primeiro, o segundo mês, aí ele foi comprando mais horários, aí ele comprou a madrugada, e aí ele explodiu. E nessa época ele falou, olha, eu vou ter que sair da rádio musical, porque não tem, ou eu pego toda a rádio, mas eu não tenho, eu cresci, eu vou pra TV, e aí ele comprou o Canal 21 na época, né? E foi pra lá. Mas ele é um case mesmo, nosso, o maior case de sucesso foi o Bispo Valdemiro. Até em 2016, a gente estava na Marcha para Jesus, eu estava com o meu tio na marcha, não sei se foi 2015 ou 2016. Ele chegou e a gente estava no trio do apóstolo, e aí ele chegou e falou assim, olha, eu nunca vou esquecer da onde eu vim e tal. A gente até tomou um susto, né? Porque hoje, né, quem ele é. E foi muito legal. Então, a gente tem histórias de pastores que cresceram começando na musical. O próprio apóstolo Agenor Duque também veio da musical e tantos outros, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? Eu não sou pastora, eu não sou nada. Bispa. Não, nada. Nem tenho essa pretensão, mas eu sigo na musical como meu ministério. Então eu oro todo dia por aquela rádio. Eu peço a Deus que traga os clientes certos, né? Que traga as conexões certas, né? E que ele me dirija nos meus negócios e tudo mais. Então a rádio musical é sim o meu ministério. Eu cuido com o maior carinho. Não é só um trabalho para mim. Eu durmo pensando na musical, eu acordo pensando na musical. Eu, de manhã, antes de ir pra rádio, eu tô tomando banho, eu já tô pensando, meu Deus, eu preciso ver isso, eu preciso... Sabe, a minha vida e a rádio musical, elas estão totalmente entrelaçadas. Lá na igreja, a gente que trabalha também na área da comunicação, a equipe tá aqui do marketing, lá da nossa rádio online, eu pelo menos fico exatamente como você, 24 horas ligado, até no final de semana e dia de folga. É isso aí. Você sintoniza a rádio, você ouve, você entra no site, no aplicativo, vê como é que tá funcionando. É diferente de um trabalho tradicional, do escritório, deu sexta-feira às 18 horas, acabou, você vai embora para sua casa, final de semana, você tá tranquilo. Pelo menos comigo não acontece. Eu tô de férias ou tô ali de olho. Eu tô sempre vendo o que tá acontecendo. Nunca foi assim. Eu sempre preocupada, sempre pensando o que eu posso fazer para melhorar e tal coisa. Eu preciso falar com o pastor tal, eu preciso ver isso, eu preciso responder. É o tempo todo pensando. E o mais importante, eu acho que são os resultados que a gente tem. Né? Isso prova que a gente tá no caminho certo. Claro que a gente erra bastante, já errei muito. Eu trabalho na musical desde 2000, há 24 anos. Há 4 anos eu tô na direção 100%. Mas eu trabalhei todo esse período na rádio musical, na área comercial, cuidando dos clientes. Obviamente a gente não faz nada sozinha, né? Eu tenho uma equipe também e é muito bom você ter gente do seu lado que tem o mesmo propósito. Isso faz toda a diferença. Então eu tenho gente do meu lado lá que pensa como eu, que tem o mesmo propósito. Então isso muda o jogo. Então eu falo, é muito bom. Tipo, segunda noite, eu não tô, ai, que saco, amanhã eu tenho que... Não! Eu não vejo a hora de chegar segunda-feira, porque eu quero ver isso, eu quero fazer isso. Então, quando você tem um propósito de trabalho, muda tudo. É muito gostoso mesmo. E você falando que a musical, ela abençoou, ajudou muitos ministérios, né? Sim. Algumas semanas atrás eu estive com o apóstolo Agenor Duque, a Bispa Ingrid, até te mandei o vídeo. Sim. Né? Quando eu falei para eles, vamos gravar um vídeo para a Roberta. Nossa, mas nós amamos a Roberta. Aí ele disse, apóstolo Agenor Duque, ela me ajudou muito no começo do meu ministério. Ele e a Bispa Ingrid são 2 queridos, e como muitos outros, assim, como eu te falei, é meu ministério, eu trato isso como meu ministério mesmo, e inclusive eu tô lá na orelha dele para ele voltar pra falei rádio. Com ele também. Essa é a ideia, mas faz diferença quando também você tem pessoas ao seu redor que querem a mesma coisa. Então, sempre que eu vou ao ar, às vezes o pastor... O nosso programa lá é o das 11, né? Que é o programa de debates.
E vira e mexe, tem uma oportunidade igual no Dia das Mulheres eu apresentei. Então eu sempre gosto de valorizar e falar, olha, a rádio ela não é feita por quem está aqui atrás do microfone. Tem uma equipe que gigante. trabalha, que é composta por mulheres, inclusive, verdade. 100% feminino. Tem mais mulheres do que homens. Tem bem mais mulheres. Então eu sempre gosto de frisar isso. A gente trabalha aqui junto. Toda semana a gente faz reunião, cada um dá opinião, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Muitas discussões, mas para entregar o melhor, né? Esse é o nosso objetivo sempre. E a sua preocupação não é só com os clientes que são os pastores, mas com quem está ouvindo, porque a responsabilidade aumenta. Muito maior. Aconteceu há um tempo atrás, a gente tinha feito um programa de debate, aqui eu não vou lembrar o tema. E aí uma pessoa... Aí termina meio-dia, a gente estava saindo para o almoço. Aí a telefonista atendeu um rapaz que ele estava com uma corda, ele ia se matar. E ele tinha ouvido o programa e ele não queria mais, e ele começou a chorar, e eu, pelo amor de Deus, pastor César, volta aqui, vamos fazer uma oração por ele e tal. Então esse tipo de coisa que acontece, e não foi a primeira vez, várias vezes a gente recebe muitos testemunhos. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então eu entendo. A minha responsabilidade na direção da rádio é uma coisa muito grande, né? Eu vim de uma época, eu nasci na Assembleia de Deus, então eu vim de uma época de pastores diferenciada, né? Eu posso dizer isso. De pastor, meu pastor, por exemplo, ele era pedreiro. Ele trabalhava o dia inteiro na obra, ia para a igreja todo sujo, tomava banho na igreja, colocava o paletó, a gravata e ia pregar. E eu não entendi aquilo direito, né? Nossa, mas hoje eu vejo. Então é essa responsabilidade que eu acho que tem que ter mesmo, de essa paixão quando você faz algo, né? De você colocar essa paixão no trabalho, de ter essa responsabilidade com o que está sendo falado. Porque tem muita gente lá do outro lado que está se balizando pelo que é falado. E a Musical, ela é, como eu falei, a principal emissora, a que tem o maior alcance em São Paulo, uma qualidade de áudio. Se você comparar, qualquer pessoa pode fazer isso, não é porque ela tá puxando um saco, porque a diretora tá aqui, não. Se você pegar a qualidade de áudio da Musical e comparar com qualquer outra emissora que você quiser do segmento gospel, você vai ver que não tem, é incomparável. Ah, sim, mas isso aí tem nome e sobrenome. Sim. É o Ciro Riscala, meu sócio. Aí. Um beijo, Ciro. Ele é o engenheiro de rádio, um dos poucos no Brasil, e ele é sensacional. Então, é o tipo de coisa que eu me despreocupo. Sim, sempre o melhor. O mais caro, inclusive, também. E cuida de outras grandes emissoras seculares. A Rádio Disney, ele que cuida. A Energia, a Antena 1, várias outras rádios ele cuida também. Ele é um cara sensacional e é o meu sócio, graças a Deus. Então, eu estou muito bem amparada na parte técnica também. Porque, por muito tempo... isso é uma percepção minha. Tudo que era evangélico era meia boca. Era feito só por voluntário e tudo mais. E qual que é a nossa ideia com a rádio musical em tudo que a gente faz? Se for fazer, vamos fazer bem feito, com um profissional. Então, hoje, quando eu falo, eu tenho uma equipe que trabalha lá na rádio, são profissionais, não aventureiros, né? O meu amigo. Não, são profissionais que estudaram lá, que estudaram rádio, que sabem o que estão fazendo. Né? Eu tenho lá comigo a Ione Borges, que também trabalha na rádio há 24 anos comigo, que é uma pessoa extremamente profissional, sem falar que ela tem uma doçura, os pastores amam ela é uma querida profissional. Então, isso tudo faz a diferença, né? Então, não é só fazer rádio por fazer, vendo, é dinheiro, também, mas fazendo algo com excelência. Para mostrar, olha, o evangélico também pode ser bom, o evangélico também tem qualidade, a gente sabe fazer. Né? Então isso faz toda a diferença também. E como que iniciou a sua história com a rádio musical?
Olha, vamos lá. Minha mãe, ela sempre trabalhou, desde a primeira eleição do evangelista Carlos Apolinário, ele foi o primeiro deputado evangélico. O evangelista do povo de Deus. Exatamente, ele e o Gilberto Nascimento. Minha mãe já trabalhava desde sempre com ele. E aí, por acaso, são duas histórias separadas, eu me casei com o sobrinho dele. E aí, um mês de casado, eu trabalhava numa agência de publicidade, eu já era formada jornalista, eu trabalhava numa agência de publicidade, e ele foi almoçar na minha casa, e aí ele começou a me perguntar, você trabalha com o quê? O que você faz? Faço isso. Quanto você ganha? Ganho tal. Tá bom. Aí a gente almoçou, tal, depois do almoço ele me chamou na sala e falou assim, então, você não quer vir trabalhar comigo? Quero. Já na rádio ou na candidatura? Não, trabalhar com ele. Eu trabalhava direto com ele. Então, eu trabalhava com a rádio. Então, aí que eu comecei a trabalhar na rádio, na parte comercial da rádio. Trabalhava também nas campanhas dele. Então, eu trabalhava com ele, nas empresas. Então, eu fazia de tudo um pouco. Sempre na área de comunicação. Então, ele tinha uma empresa de telemarketing, então eu trabalhava na área de mídia, porque a gente vendia produtos na TV, então eu que cuidava de toda essa parte da mídia, cuidando da musical, cuidando também da uma outra rádio que ele tinha, Rádio Vida. Então eu sempre trabalhei, sempre estava envolvida com ele, e sempre com a rádio musical também. Então aí começou. E aí, como eu tenho o sobrenome Apolinário, aí as pessoas, você é filha do Apolinário? Não, eu sou sobrinha. Não, aí ele falava pra mim, não corrija mais ninguém. Se perguntarem, você fala que né? É porque ele não tinha filha. Não, então, só 2 filhos. A consideração dele realmente com você era de filha. E nos últimos anos de vida dele, ele faleceu em 2019. Nos últimos 4 anos, quando ele descobriu o câncer, aí a gente ficou muito mais próximo, né? Foi uma tragédia pessoal para mim perdê-lo, porque tudo que eu sei, tudo que eu faço, foi ele que me ensinou. Como eu andava muito com ele, então eu aprendi tudo, forma de lidar. Ele era uma pessoa muito honesta, muito clara, então não tinha novidade com ele. Novidade no sentido de não tinha surpresa, não é novidade, não tinha surpresa. Então ele era muito correto nos seus negócios e isso era muito legal. Então eu aprendi muito com ele. E como é que foi a perda dele, assim, pra rádio, pra equipe? Porque ele era muito querido por todo mundo. Era muito querido. Bom, para mim, particularmente, foi um baque, porque eu tinha certeza da cura. Eu orava pela cura, e como a gente tinha muitos projetos, na minha cabeça, não, Deus vai ressuscitar, vai fazer alguma coisa, não pode acabar assim, né? E eu nem imaginava que eu iria assumir a rádio até então. Porque os meus projetos eram com ele, eu queria, o que a gente conversava, o que a gente queria fazer era junto. Então, quando eu recebi a notícia, eu falei, não, tá errado isso, não pode ser assim. Enfim, e aí, infelizmente, ele se foi. E depois de praticamente 1 ano, eu fui convidada pelos donos da rádio a assumir 100% a rádio, e oi? Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado uma coisa dessa. Eu tinha pensado nisso, nunca. Mas eu vejo a mão de Deus, como tudo aconteceu, tudo que aconteceu comigo nesse interim, que foi muito difícil, porque eu perdi tudo do dia para a noite. E como Deus trabalhou na minha vida e fazendo com que eu voltasse na direção da rádio, foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. E você conseguiu colocar em prática tudo que você aprendeu com ele. Sim. E a resposta é a confirmação
desse seu ministério que você falou é o upgrade que a musical deu nesses últimos anos. Deu porque eu mudei tudo, né? O meu tio, ele tinha muitas ideias, ele queria fazer muitas coisas, mas talvez, eu não sei se pela idade, algumas limitações não aconteciam. Quando eu assumi, eu me propus a mudar tudo para melhor, modernizar. Sim. Tanto a parte física de estúdio, do local que a gente estava, hoje a gente está na Avenida Paulista, como a parte também de dentro da rádio. Então, toda a parte de plástica da rádio, a gente mudou tudo. A identidade visual, mudamos tudo. Forma de trabalhar também com os pastores. Então, a parte financeira a gente mudou 100%. E foi muito legal, assim. Foi uma coisa extraordinária para mim, como um desafio, né? De fazer tudo isso acontecer, como para os clientes também, porque melhorou muita coisa. Vieram outros clientes, novos clientes. Eu tenho cliente lá, por exemplo, o missionário Ezequiel Pires está, acho que 21 anos com a gente lá. Assembleia de Deus do Brás está lá também. Rodrigo Salgado, Paulo Lutero de Mello, que está lá há tantos anos. Foi muito bom para todo mundo, né? E a captação também de novos clientes. Mas é um desafio diário, não é fácil, não é mole. E mostra a qualidade da rádio, o retorno pelas pessoas que estão, pelos nomes que você já citou e outros nomes, né? Sim. Que não são aventureiros ou pessoas que começaram ontem, que estão empolgadas no ministério, né? Não. Tem muito isso, a pessoa fica empolgada, eu vou para musical, aquela empolgação ali do primeiro, segundo mês. E esses pastores e outros estão há anos. Sim. Ou seja, se não tivesse o retorno que eles estavam aguardando, eles não continuariam, né? Lá. Muita coisa mudou. Eu acompanhei toda essa mudança porque eu tô lá desde sempre. Com o advento do digital, podcasts, muita gente apostou que a rádio acabaria. Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer. Pelo menos num curto espaço de tempo, isso não vai acontecer. Porque hoje na internet, uma coisa que o rádio tem, melhor dizendo, é credibilidade, que a internet não tem. Primeiro, quando você ouve uma notícia, pensa numa notícia bem absurda, assim. Se você vê na internet, você vai buscar outras fontes para saber se aquilo é verdade ou não. Você desconfia, sim. Você desconfia. O rádio não. Se você ouviu uma notícia no rádio de algo que aconteceu, você não duvida. Será que isso aconteceu? Não. Aconteceu. O rádio, ele tem muita essa credibilidade. Por quê? Porque na internet, qualquer um pode falar qualquer coisa. Hoje, na internet, qualquer eu posso montar o meu podcast falar um monte de besteira. E a concorrência é infinitamente mais. Muito mais. Agora, no rádio, não. O rádio, ele tem essa credibilidade, a rádio, TV, que os outros meios não têm. Por quê? Porque ela é feita por quem? Por profissional. Por quem tem responsabilidade, né? Então, é uma pena. A internet, ela trouxe muita coisa boa, sim, é verdade. Muita coisa, muita facilidade. Né? Hoje tecnologia pra gente lá da rádio. Tanto que todos os nossos programas também estão na internet. A gente não tem que ignorar, não. A gente tem que seguir junto ali, vendo as inovações e tudo mais. É uma verdade. Só que, infelizmente, a internet ela dá voz para muita gente que não tem o que dizer. Então, às vezes, eu ouço algumas coisas. Eu falo, meu Deus, como assim essa pessoa pode ter tantos seguidores, tantas... Ela só fala besteira. Ela não traz um conteúdo, ela não... Mas, infelizmente, é assim. Inclusive de pessoas irresponsáveis que falam... Uma coisa que aconteceu, até aproveitando, né? Há um tempo atrás, eu fui a Brasília, tive uma reunião com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. E qual foi? Fui eu e outras rádios evangélicas. Que, inclusive, foi governador de São Paulo, Foi governador de São Paulo. E nós fomos nessa reunião justamente para falar sobre a falta de visibilidade que as rádios evangélicas, os meios evangélicos têm. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo
o público entender. Vai ter uma campanha nacional de vacinação, por exemplo. E aí eles fazem anúncios em todas as rádios e não fazem nas rádios evangélicas. Por quê? E nós fomos falar justamente sobre isso. Muito bom. E aí eu publiquei uma foto no perfil da Rádio Musical, @FM Musical. Isso aí, sigam. E a gente colocou essa publicação e aí veio uma enxurrada de crente falando: se vendeu! Olha lá, tá junto com eles, de esquerda, como pode ter uma coisa boa? A pessoa, ela não sabe o motivo, quer dizer, se ela lesse o texto, ela saberia o motivo da reunião. Não sabe o que aconteceu, mas ela tá ali para te criticar. Ela tá ali para falar mal. Ela só está ali ela não se importa quem tá do outro lado, se existe uma pessoa que tem sentimento. Não. Ela quer falar mal, porque uma rádio evangélica foi conversar com um governo de esquerda. Sendo que não foi falar sobre viés, né, de esquerda ou direita, e sim o direito das rádios evangélicas. Você entende? Então, isso é muito triste. As pessoas, elas não têm o discernimento de, peraí, deixa eu analisar aqui o que está acontecendo. Não, mas foi uma enxurrada. E aí eu escrevi respondendo essas pessoas, mas eu uma hora eu parei. Não dá, falei, né? gente, não adianta. Adianta você a ignorância falar demais. com quem não quer ouvir? Não adianta você falar com quem não quer ouvir? Com quem não está... não quer ouvir o diferente? E esse é exatamente o problema do Brasil e até da religião, de você não querer ouvir alguém que tem um pensamento diferente do seu. Sim. Não posso me misturar. Não. Isso aconteceu com o pastor Galdino, nosso pastor, no aniversário dele do ano passado, né? O ano passado ele recebeu vídeos de pessoas do Brasil inteiro, autoridades, políticos, dentre eles o governador de São Paulo, que tem um carinho especial pelo pastor Galdino, justamente porque foi governador de São Paulo. Então é muito próximo com o pastor Galdino. E aí ele deu os parabéns. Tarcísio? Não, o Geraldo Alckmin. O Alckmin, isso. Tá. Aí ele gravou um vídeo dando os parabéns pro pastor Galdino. E aí a gente da equipe do marketing postou algumas pessoas, dentre eles o Geraldo Alckmin. Aconteceu exatamente a mesma coisa. As pessoas começaram a entrar na rede social da igreja para criticar, olha só, o vídeo que o vice-presidente da República gravou para um pastor evangélico. Ao invés das pessoas comemorarem, ficarem felizes pelo reconhecimento, né? Não, elas criticaram e o pastor não apareceu no vídeo. Né? Gente, eu recebi parabéns de tanta gente, vão criticar o governador. Mas é isso, o ex-governador. crente, infelizmente, eu falo isso com propriedade, ele é a melhor pessoa para destruir o próprio crente. Como é que eu convenço alguém de alguma coisa? É falando? Não. É dando testemunho. É tratando bem quem pensa diferente de mim. Eu aprendo muito todos os dias com o nosso programa de debate, porque às vezes vai ter um assunto lá X. E eu tô de um lado, né? Se é certo ou não, eu tô de um lado. E aí eu começo a ouvir e falo, meu Deus, eu não tinha pensado por isso. Então, você ouvir o outro, você entender o outro, faz com que você tenha um pensamento crítico. Ninguém tem que pensar por mim. Eu mesma penso por mim. Então, como é que eu posso converter alguém? Com o que eu falo? Não, é com quem eu sou, como eu me porto. Então, eu tô com um governo de esquerda, conversando, como eu me portei. Eu não fui lá meter o dedo no nariz dele para você. Não, olha, a gente quer conversar de forma educada. Eu tenho amigos, por exemplo... Até porque a emissora, ela tem que ser... Lá, Não, mas a minha emissora não é. Não, assim, ela não tem que ter um lado. Sim. A emissora não tem que ter um lado. No entanto, que a gente vai falar disso depois, a Musical entrevistou os candidatos. Sim. Aqui para governador de São Paulo. Mas vamos lá, depois a gente fala disso. Então, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, né? Isso não quer dizer que eu tô na roda dos escarnecedores. Não, eu tenho que conversar. Eu tenho, por exemplo, uma família de amigos, eles são umbandistas.
são pessoas sensacionais. Só que eles pensam completamente diferente de mim. Como é que eu falo de Jesus para eles? Falando, olha, Jesus salva. Não, é a minha vida, é o meu testemunho. É isso, eu não posso estar isolada do mundo e só falar com quem concorda comigo. Só estar em ambientes em só quem concorda comigo. Não, eu tenho que dar o testemunho. E aonde eu dou testemunho? Eu dou testemunho fora. Sim, a luz brilha na escuridão. Exatamente, é lá que eu dou testemunho. Então, o crente, ele precisa aprender que a gente tem que abrir as nossas portas, a gente tem que sair e mostrar quem a gente é com testemunho, não é só falar. Tem uma frase, né? Fale de Jesus, se possível, como é que é? Fale de Jesus e se possível, use as palavras. Alguma coisa assim. A gente tem que dar o nosso testemunho. Isso que faz a diferença. E não só falar. E pensar quando você for falar alguma coisa na mídia social que tem uma pessoa física ali do outro lado, né? Como você reagiria se você ouvisse o que você está falando para essa pessoa? Sim. Como você se sentiria, né? Por isso que hoje a gente tem tanta gente doente mentalmente dizendo. Tanta gente que sofre. Né? As pessoas falaram lá, claro, eu fico triste pelo meio que eu vivo, pelo meio evangélico, mas não atinge a minha saúde mental. Mas quantas pessoas não são atingidas por isso, né? Quantas pessoas se matam por causa de comentários feitos sem responsabilidade? Isso é muito triste. Falando sobre essa questão de política que você comentou, você acha que essa força que as pessoas estão na internet de dar opinião foram motivados pelos políticos, tanto Bolsonaro quanto Lula? Eu não sei se motivaram. Porque existe ainda, né? Lula já é o presidente da República, Bolsonaro está inelegível. Sim. Mas ainda no discurso do Lula ele tem que falar de Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vai falar, tem que falar de Lula. Quando Michele Bolsonaro vai falar, tem que falar de Janja e vice-versa. Você acha que é isso que tem inflamado a população ou não? Não, eu não acho. Eu acho que é só um pretexto, né? Isso se não fosse isso, seria ou é o reflexo, outra coisa, né? Eles são reflexos da sociedade. Sim, né? De tudo. Então, é aquela coisa que eles falam de gado, né? Eu não consigo pensar por mim. Eu tenho que... O que a galera tá falando? Eu vou falar também. Pode. Não, é assim mesmo. Então, isso se refletiu nas últimas eleições, nas últimas 2 eleições, se refletiu muito claramente. Mas é só reflexo. Sempre, como eu te disse, a internet ela deu voz a essas pessoas que não têm nenhum tipo de responsabilidade, que querem atacar o outro. Eu posso ter minha posição política e você ter outra. Né? Eu acredito veementemente na minha posição política. Mas eu quero te ouvir por que você pensa assim. Entender por quê. Se para mim é tão claro que eu tenho que pensar assim, porque a Bíblia diz isso, por que você pensa diferente? Ok, deixa eu refletir. Posso te ouvir e continuar com a minha opinião. Isso não te faz o meu inimigo. Nós somos livres para pensar o que a gente quiser. Nós somos livres. Então eu posso pensar diferente de você. E isso não quer dizer que você é meu inimigo. Sim. Então, para mim, é inimaginável as famílias ficarem sem se conversar. Porque irmãos, um né? Votou no Lula, outro votou no Bolsonaro. Oi. Não, cada um é livre para fazer o que quiser, mas vai ser escravo das suas escolhas. E todo mundo é adulto. Será que por isso que o debate da musical é o grande sucesso? Porque você leva 2 pessoas que têm um pensamento diferente. Completamente. Mas você sabe que é um desafio, né, pra gente. Porque, veja só, a gente tem um tema, eu tenho que achar um pastor que fale contra. Às vezes a Elaine me manda mensagem desesperada. Se tem alguém que pensa assim, pensa assado. Aí uma vez eu falei pra ela, Elaine, é quase impossível onde eu convivo, achar alguém que tem um pensamento assim. Desse. Não, mas a gente acha. A gente acha. Mas isso faz a gente ter o pensamento crítico. Inclusive para discordar, para continuar crendo naquilo. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente trouxe o pastor Ricardo Gondim. Muitas pessoas sabem, o pastor Ricardo Gondim, ele foi inclusive
por mais de 15 anos, ele teve programa na Rádio Musical. E eu tenho um testemunho maravilhoso pra falar do Ricardo Gondim. Não, ele... E a igreja dele é próxima da nossa, coisa de 1 quilômetro, eu acho. Ele é um dos caras mais inteligentes que tem. Só que ele mudou completamente. O viés dele. Completamente. E aí, quando a gente, na nossa reunião de pauta, vamos trazê-lo? Vamos. Só que, como eu te falei lá no início, a gente tem muita responsabilidade. Qual que é meu medo? Será que a gente trazendo, a gente não vai trazer muito mais gente para o outro lado do que no lado que a gente acredita? Sim. Então, é um trabalho de oração, é um trabalho de produção, é um trabalho de conversa. E que bom que ele aceitou, né? Então, eu nem acreditava que ele ia aceitar. Eu também achava que ele não ia. E aí ele chegou lá na rádio, e como ele foi cliente muitos anos, falei, pô, pastor, que legal o senhor aqui, eu tô tão feliz, porque eu o amo como pessoa. Sim, eu posso discordar veementemente do que ele prega. Eu também. Veementemente, porque eu não concordo com a pregação dele. Mas eu amo como pastor, as pregações dele me abençoaram muito. Ele é um cara sensacional, ele é um cara que conhece muito. Então eu não posso descartar tudo que ele foi na minha vida espiritual, porque agora ele mudou o viés da pregação dele. É um problema dele. É uma conta que é dele, não é minha. O que ele provocou em você, a reação, não vai mudar pela escolha dele. Não. Pela mudança dele todo atual. Mundo é Sim, adulto. Todas as pessoas mudaram. Né? Sim. E aí cada um vai escolher o seu caminho. Exatamente. Né? Isso é um problema exclusivamente dele. Tanto que lá ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que eu seria recebido assim. A Lana Holder é outra que a gente levou na rádio, que foi um desespero, confesso. Porque eu falei pra Nani, liga pra ela, vê se ela vem. E a Nani ligou, e aí ela disse assim, olha, eu vou orar, vou ver o que Deus me fala. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus ela não vai vir. Ela retornou depois de uma semana e falou, não, eu aceito. Eu nunca estive no meio evangélico depois da minha mudança, mas eu senti paz e eu vou. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí vem a responsabilidade que eu te falei. O medo de as pessoas não interpretarem aquilo de forma correta e tudo mais. E aí eu falei para as meninas, gente, agora quem tem que orar somos nós. Para que Deus conduza aqui o pastor César, porque para ele segurar, porque a Lana ela era uma pregadora do nosso meio, muitos anos, ela pregou nos Gideões, primeira mulher a pregar nos Gideões, então uma pessoa com muita representatividade e tudo mais. E quando ela chegou na rádio, eu não consegui trabalhar aquele dia, né? E aí eu chamei ela, falei, olha, Lana, o nosso intuito aqui é discutir as ideias. A gente quer falar sobre as ideias, o porquê que você mudou, então antes era mentira, é agora. E conversar, não você, pessoa física, mas das suas ideias, das suas pregações, né, da sua igreja e tal. E ela falou até pra pastora que tava com ela, olha, cancela o meu Rivotril, que agora eu... Senti paz, né? Aí ela falou, a gente pode orar? Eu falei, claro, vamos orar. E foi um boom a entrevista dela. Eu achei que foi uma ideia fantástica, foi muito legal para a rádio como emissora. E as pessoas precisam entender que a Musical não é uma igreja, é uma emissora de rádio. É uma emissora de rádio. Tem outorga, tem uma responsabilidade, como você falou. Então, isso é importante. E a rádio musical, ela ultrapassou essa barreira de que não, só vamos ouvir quem é evangélico. Até padre já foi lá. Já foi também para falar sobre a santidade de Maria. A gente... O crente... Alguns pegam fogo, né, ali. Mas eu percebo que é ali no ar, no calor ali da discussão, porque no final ali, todo mundo conversa, abraça, dá risada, tira foto depois, né? Sim, mas a gente já teve muitos problemas, sim, viu? Não é esse mar de rosas, não. Hoje, por exemplo... Já teve gente que foi no debate e parou, saiu de lá bravo, não olhou na cara do outro? Não, mas eu vou falar o que aconteceu hoje, inclusive antes de vir pra cá. A gente tem um pastor que vai lá e ele desrespeita as nossas funcionárias. Do tipo,
tipo, você sabe com quem você tá falando? Do tipo... De arrogância mesmo. É muito sério. E aí hoje eu chamei ele pra conversar. Falei, pastor, é o seguinte, aqui a gente trata muito bem qualquer tipo de pastor. O pastor que tem uma igrejinha, como o pastor que tem mais de 5.000 igrejas no Brasil, mais de 10.000 igrejas no Brasil. E eu não admito que o senhor destrate as funcionárias aqui. Então, a partir de hoje, o senhor não é mais bem-vindo aqui. Eu agradeço a ele. Ai, perdão, tá perdoado. Só que eu tenho o poder de escolha de se eu quero continuar, não. E a gente não quer mais continuar com o senhor pelo que o senhor tem feito com as funcionárias. De destratar, ele mandava, né? Áudio, falando um monte para as meninas, como se ali as meninas fossem empregadas dele. E elas são umas fofas, você conhece, sim, né? Sim. Carla, Elaine, Ione, elas são sensacionais. Renata. A Renata, a Priscila. Do café. A Thaís. A Thaís, a Tatá. Todo mundo Todas. lá. Então, eu não admito também esse tipo de tratamento. Então, dizer que tudo é um mar de rosas não é verdade. A gente também tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas é isso que eu tô te falando, é o propósito. Qual que é o nosso propósito com o programa de debates? É fazer o crente pensar. Sai da caixinha do que a gente está acostumado. Eu falo, porque assim, ó, eu venho de uma Assembleia de Deus. E o que eu aprendi? O que é falado lá no púlpito é a verdade absoluta. E Ninguém pode questionar. Você não questiona. É isso aí. E eu sempre aprendi isso a minha vida inteira. Até que eu comecei eu não sei, será que isso aqui tá certo? E aí ia falar com o pastor. O pastor já me via falando, ai meu Deus, lá vem ela. E até que eu entendi que para eu estar naquela igreja, se eu quero continuar naquela igreja, tem algumas regras que eu tenho que seguir. Sim. Independente se, biblicamente não precisaria. Não, você está nessa igreja. Você está de acordo com a ética da Então, instituição. você tem que seguir. Não tá feliz, então saia. Então, eu conversava muito com meu pastor na época. Era o pastor Edson Rodrigues. Pastor, mas eu não concordo com isso. Não, Roberta. É o Edson Rodrigues que tá na DEVEC agora? Ele mesmo. Que legal. Ele era da Assembleia de Deus. E até que um dia eu falei, olha, não consigo mais. Não dá mais, mas assim, eu devo tudo à Assembleia de Deus. Eu vim da Assembleia de Deus. Então, é o que eu te digo da construção do pensamento crítico. Então, eu preciso ouvir, estudar, saber se aquilo faz sentido para mim e continuar ou não, né? Que é uma decisão particular. A salvação, ela é particular. Então, eu acho que a gente não deve ouvir tudo e tomar aquilo como uma verdade absoluta. A gente tem que estudar, orar, principalmente. Entender. Orar e pedir direção de Deus. E entender, porque você acreditar em algo só porque alguém tá te falando, não, você tem que acreditar a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas você precisa ter fé e acreditar naquilo. Não porque o homem disse, mas porque você entendeu, você recebeu e você vai colocar em prática. Hoje as pessoas não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Senão acontece o quê? A pessoa entra na igreja porque ouviu algo do homem e sai porque se decepcionou com o homem. Então não foi Deus. Porque se ela tivesse realmente um relacionamento com Deus, ela não sairia da igreja. E esse relacionamento com Deus é você estudar a palavra, você ler. Mas isso é um processo. Agora eu vou falar por mim. Como eu trabalho com igrejas e pastores a minha vida toda, teve uma época que eu falei, não, chega. Porque eu via coisas que eu não queria ver. Você nem imaginava que era Eu sabia coisas que eu não queria saber. Mas não tinha como, era inevitável. Então, eu falei, chega, eu não quero mais, tá me fazendo mal. E aí eu comecei a visitar algumas igrejas e tudo mais. E aí eu falei, porque eu sempre fui muito ativa, eu fazia tudo na igreja. Imagina, eu trabalhava na cantina, eu trabalhava com jovens, eu estava na escola dominical, eu sempre fui muito de ir fazer tudo. E aí eu fui para uma igreja sentar no banco. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a analisar como é que as coisas são, né? Que a gente está tão envolvido ali, eu vou dizer, num sistema de trabalho que a gente não para ouvir, né?
não para tá para ouvir, automático. não para para ler a Bíblia, não para para estudar, não para para entender. Às vezes nem para orar. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. Então, hoje, ninguém pensa por mim. Então, por isso que as igrejas hoje, elas são muito igrejas de transição. Então, você tá pregando uma coisa que eu quero ouvir, eu tô aqui. Parou de pregar o que eu quero ouvir, agora eu vou para aquela igreja. Agora não tá mais bom, porque o pastor agora mudou. Agora eu vou para essa. Ou surgiu um novo, né? Ou surgiu um novo, que agora tá bombando nas mídias sociais. Então, é tudo muito superficial. É tudo muito sem compromisso. É muito, muito... Você que trabalha há mais de 20 anos na musical, você percebeu essa mudança dos cristãos, né? Cresceu o número de cristãos, mas essa mudança que você falou aí, você percebeu no pessoal que ouvia a rádio antigamente, quem ouve hoje, essa galera que ouvia antigamente continua ouvindo? Continua ouvindo. Eu percebo muito, tanto que o retorno que a gente tem do só ouvinte da rádio é diferente do retorno que a gente tem de quem está ouvindo pela internet. Certo. É outro público. Faixa etária. Tudo. Completamente diferente. Completamente, até nos comentários. É isso que eu tô te falando, é a superficialidade dessa galera da internet. Então, eles ouvem uma pregação. A gente até fez um debate sobre isso, sobre a hipergraça, né? E eu aprendi muito também nesse debate da hipergraça. Então, que hoje ela é uma pregação muito mais voltada para o homem, né? Então, é o homem, olha, você pode, você vai. É quase um coach, né? Você vai, você consegue, vai lá. E esse tipo de pregação, esse tipo de pastor, que ele prega o conforto, mas ele não prega o confronto com nós mesmos. Então, esse tipo de pregação faz muito sucesso. Você vê lá, o pastor tem milhões de visualizações. Então, a internet trouxe isso também, essa coisa, o que eu quero ouvir, que eu vou receber a minha bênção, a minha chave está aqui. Mas não fala que você tem que renunciar o seu pecado. Não fala que você tem que perdoar o seu irmão. Que não fala que você tem que deixar a sua vida lá, né? Por que a gente peca? Porque é bom. Porque se fosse ruim, ninguém pecaria. E o diabo nunca vai tentar alguém naquilo que ela não gosta. Exatamente. Né? Não, você... Jesus estava com fome, em jejum, ele foi oferecer o quê? Comida. Pão. Uma pessoa que não gosta de bebida alcoólica, não vai ser... Essa tentação não vai acontecer. Vai justamente no que você quer, no que você é fraco. Então, esse tipo de pregação de hoje em dia é do conforto. Olha, Deus vai te dar vitória. Olha, você não nasceu por cauda, e sim por cabeça. Você vai conseguir. A gente pode conseguir. Eu tenho um testemunho fortíssimo da reviravolta que Deus fez na minha vida. É verdade. Mas é com todo mundo? Não. Falando de testemunho, deixa eu compartilhar esse meu testemunho aqui. Eu quero saber. Não, assim, para mim é um grande testemunho, tá? Para mim é um grande testemunho. Eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Depois da separação dos meus pais, às vezes já contei isso num culto de jovens, numa pregação e tal. Muito difícil, separação dos pais, a gente teve que mudar de bairro, né? Cidade, vamos dizer, que São Paulo é tão grande que pode considerar cidade. Tive que recomeçar minha vida, na época minha mãe não estava na igreja, né? Ninguém em casa servia a Deus, eu era a única pessoa que servia a Deus. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, tem toda uma história por detrás, que eu não vou comentar aqui, porque outro dia eu comento. E aí, com os meus 15, 16 anos, eu já trabalhava de jovem aprendiz na Marquês do Paranaguá, que é uma rua, que é uma travessa da Consolação com a Augusta. E eu trabalhava numa empresa de consultoria de prefeitura e eu tive ali o início de depressão. Eu só descobri que foi o início de depressão depois de 20 anos, numa palestra com jovens que nós fizemos lá na igreja. Eu convidei uma psicóloga, a Débora, que hoje é líder do Ministério de Libras, e ela falando sobre questão de depressão, eu falei, cara, na época era depressão e eu não sabia. E eu tava tão angustiado, tão ruim, assim, que eu procurava ajuda com pessoas do meu trabalho, da igreja, mas não conseguia dizer aquilo que eu tava sentindo, ninguém conseguia me ajudar, tal.
muito angustiado eu tive. E tive uma experiência com Deus muito forte. Mas uma das coisas que me ajudaram a superar essa fase da minha vida com 16 anos de idade foi justamente a rádio musical, através do pastor Paulo Lutero de Mello e do pastor Ricardo Gondim. Sério mesmo? Eu, na época, tinha o radinho, tinha eu e um amigo meu, o Julival, a gente gravava as fitinhas dos editoriais do pastor Paulo Lutero de Mello. Você já contou isso pra ele? Já contei e convidei ele para vir aqui no podcast. Ele é um já querido. Falei com ele demais. Eu gravava para ouvir depois, tal. Eu tenho até um editorial dele, um canal que eu montei no YouTube, que eu já perdi o acesso desse canal, que tem, sei lá, mais de 100 mil visualizações, que é fala sobre o evangelho. Esqueci o tema, mas eu falei para ele sobre esse tema, quando eu tive com ele na rádio, e o pastor Ricardo Gondim, porque eu saía do trabalho, era 20:05. E o programa dele era eu 5. descia as escadas ali da Frei Caneca, saía na Avenida 9 de Julho, pegava ali o ônibus, na época Terminal Varginha, que saía do Terminal Bandeira, e eu tinha um Walkman na época, e eu sintonizava na musical, e aí eu ia ouvindo o trajeto inteiro, era 1h, 1h30 o meu trajeto, então eu conseguia ouvir o pastor Ricardo Gondim, e as pregações dele me ajudaram muito. Nossa, quantas vezes eu saía da rádio e ia ouvindo, né? E chorando no Muito. carro. Aí eu ligava pra Ione, grava um CD pra mim dessa pregação que eu quero ouvir depois. E assim, eu fui na igreja dele já, a igreja dele é próximo da nossa, tal. Pra mim é um outro Ricardo Gondim na igreja e na rádio, né? Porque eu entendi depois que a pregação dele na rádio era editada, né? Por questão de tempo, né? Sim. Então eles editavam, cortavam o espaço. Então era uma pregação meio que pentecostal. Na igreja não, é mais tranquilo, tem mais tempo, tal. Então eu me identifiquei muito com o pastor Ricardo Gondim. E quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes. O pastor Paulo Lutero de Mello, ele tem um editorial, um dos que até hoje eu me lembro, mas esse que marcou a minha vida, Os Valores do Evangelho. Você sabe até o nome? Sei, Os Valores do Evangelho até hoje. Então, assim, me ajudou muito. Então, eu falo que hoje eu estou de pé, hoje um pastor, um líder, alguém que trabalha na área, na comunicação, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus e por essas pessoas que me edificaram muito. Sim. Né? Claro, tem outras pessoas na minha vida, pastores, amigos, que me ajudaram, mas assim, ali era eu. O legal do rádio, né? Que é você tá ali, eu tava ali dentro do ônibus com o Walkman, é como se ele estivesse falando comigo ali, né? Mas é isso mesmo, é a magia do rádio. A magia do rádio é essa. É isso aí, e eu sei que muita gente já foi alcançada pelas pregações que estão ali. Eu, várias vezes, tô no carro, isso acontece hoje ainda, porque eu tenho que ouvir, né? Sim. E eu sou impactada. E olha que eu tô ali dentro, eu sei, conheço todo mundo. Então, é o que eu tô te falando, é o propósito. Eu peço a Deus que me ajude nisso para que eu não falhe. Porque eu sei da importância para muita gente que tá no momento de desespero, às vezes nem conhece a rádio musical, mas tá ali zapeando e para ali. A gente tem inúmeros Esses dias eu testemunhos. ouvi um testemunho do Fabiano Souza, a mulher falou, um testemunho falando assim, olha, eu sempre, no meu carro eu ouço Spotify, mas nesse dia não funcionou. Aí eu sintonizei na rádio, caiu na musical. Aí o senhor liberou uma palavra aqui, eu recebi e tô dando meu testemunho. Olha só, né? Assim, mas incrível, mesmo, né? É legal. Deus é poderoso. É verdade. E falando sobre o debate, o Carlos Apolinário, ele foi o idealizador desses debates aqui? Foi ele mesmo. Porque ele eu sei que começou. tem no Rio de Janeiro. Depois eu vou falar sobre a rádio do Rio de Janeiro, né? Não, na verdade, ele que começou. Então, o que ele fazia? Olha que doido que ele fazia. Foi assim que começou. Ele recebia o jornal dele de manhã, abria o jornal, ele olhava, olha isso aqui, essa notícia, eu quero falar disso. Ligava para os pastores, começou assim. Vai lá na rádio que hoje a gente vai falar disso. Ligava para 1, 2, 3 pastores. Aleatório, né? Aleatório. Não tinha produção, não tinha nada. E como ele sempre falou muito bem, um comunicador nato, e aí surgia.
E aí o assunto, aí o negócio começou a pegar, e um pastor, não, eu quero ir também. E aí começou a produção, aí, não, vamos fazer. Mas com ele, era o tema, às vezes no dia não tinha o tema mesmo. Ele que falava, mas era muito mais vida cristã do que teologia. Hoje a gente fala bastante de teologia, né? Muitos assuntos que não são salvíficos, mas são importantes, né? Para você pensar e tudo mais. Mas era assim, na hora. Vamos falar sobre isso aqui hoje? Vamos, tá. Às vezes os dois até concordavam com o tema, mas... Não era nenhum debate, não, verdade. Mas aí ele ia o debate inteiro discordando dos dois. Aí no final ele concordava. Ele era um gênio, né? Para tudo, na verdade. Então ele criou isso e era um dos programas de maior audiência da rádio, sempre foi. Todo mundo ficava esperando as considerações finais dele para ver qual que era a opinião dele de verdade. E foi assim que começou. E aí, quando eu assumi, falei, então, vamos fazer o negócio agora certinho, com produção, com uma agenda. A gente está com a agenda fechada até maio, já de debates agendados e confirmados e tudo mais. Mas era tudo na raça, assim, vamos falar. No improviso mesmo. No improviso. E hoje, como que é feito a produção do debate? Hoje, por exemplo, toda semana a gente tem reunião de pauta, onde a gente vai falar do que está acontecendo, do que uma viu, outra viu. O pastor César participa também. Olha, eu fiquei sabendo de tal coisa. Olha, a gente pode falar desse assunto. Esse assunto foi muito comentado. Vamos falar disso. Vamos chamar fulano, ciclano. Aí a gente coloca na mesa esses assuntos e a gente vai montando os temas. Tá, então, por exemplo, é pecado comer carne de porco? Quem que a gente vai falar quem que a gente pode trazer que fala que sim? E quem que a gente pode trazer que fala que não? Então, são pastores que têm algum tipo de responsabilidade, ou ele tem uma igreja, então não é qualquer um, né, que vem. A gente recebe muitas pessoas, eu queria participar, posso? Não pode, a gente precisa estudar, um crivo, um padrão. Exatamente, aí a Elaine sempre faz a primeira abordagem, depois ela manda para mim, aí eu vou ouvir algumas coisas, não, a pessoa é maluca, não dá. Não, esse pastor é legal, tem uma igreja grande. A gente vai ter um debate agora que vai vir um pastor da CCB. Pastor não. Um ancião. Um ancião da CCB, que é inédito, né? Então, mas é muito criterioso. A gente ouve muito, vê o que essa pessoa fala, para trazer, porque mesmo que a pessoa pense diferente, ela tem que ter embasamento para aquilo, né? Que ela está defendendo. Então, é um trabalho bem difícil. Não é só eu acho que é assim. Não. Testemunhos, por exemplo, quando vem alguém contar um testemunho, a gente sempre pede testemunho muito assim, miraculoso, então a gente pede documentação, entendeu? Porque a pessoa pode falar assim, não, eu estava morta e fui ressuscitada, tá bom, você estava morta. Deixa eu ver o seu atestado ou alguma outra coisa que prove. Por causa disso, a gente quer audiência? Claro que eu quero audiência, é óbvio. Mas a gente tem responsabilidade. Então, não é qualquer um, não é qualquer história, não é qualquer pessoa. A gente estuda. Mesmo assim, acontece? Acontece. É verdade. A gente já foi enganado, sim. Mas a gente tenta tomar o máximo de cuidado possível, porque isso, a pessoa que está do outro lado acredita muito no nosso trabalho. Então, a gente não pode falhar, a gente tem que tomar o maior cuidado possível com quem leva, com quem vai dar o seu testemunho, porque é algo muito importante pra gente, né? Mas é um trabalho E milhões difícil. De pessoas do outro lado ouvindo, né? A nossa média de audiência é de 30 mil ouvintes por minuto. Então é muita gente que a gente não tem... E é rotativo, né? É rotativo, vai mudando. É muita gente ouvindo. Durante o dia passa milhões de pessoas ouvindo. Muita gente. Fora a internet também, que com a internet, o que acontece? A Musical tá ali no YouTube, por exemplo, o debate hoje mesmo estava numa rede social e aí apareceu um perfil gigante também, compartilhando um vídeo lá. Não, muita gente faz os cortes dos nossos programas. Isso, E eu não ligo não, tá? Eu acho que tem que fazer, mas era bom sempre dar os créditos, né? Teve um lá que eu entrei lá e questionei, eles começaram a deixar exato, você sabe muito bem. A É. gente sempre pede para que dê os créditos. Sim, a gente tem um claro. trabalho, a gente tem um custo
para fazer tudo Sim. isso que a gente faz, né? É difícil. Não é fácil. Porque você pensa o seguinte, a gente monta. Consegui achar um pastor a favor e um contra, beleza. Um dia antes já aconteceu, o pastor falar, quebrei o pé, não vou. Uhum. E agora? O que a gente faz? Como que eu vou achar outro pastor para vir que pense igual? Então, é um grande desafio. A gente tem um grupo, a gente fala o tempo todo nesse Sim. grupo, ó, caiu tal coisa, e agora? O que a gente vai substituir? É muito difícil. E durante o debate é que as pessoas não, como você falou, não sabem o que está por detrás, né? A grande equipe. As pessoas estão vendo ali o pastor César e 2 pessoas Sim. conversando, 3. Mas por detrás é uma loucura. O debate é uma loucura. Eu já participei algumas vezes ali, operando. Eu vou te falar, uma pressão psicológica, viu? Ainda bem que a gente tem o pastor César Cavalcante, Sim. né? Que é quem apresenta. Uhum. Ele é professor de teologia, então ele manja de tudo, o que nos dá muita tranquilidade de saber que ele não vai deixar uma besteira falada impune, ele vai falar. Já vi ele corrigindo. Já. Gostei muito da fala dele com a Lana Holder. Quando ele fala sobre homossexualismo e ela, não, pastor, não é homossexualismo. Aí usa uma outra palavra, ele não. Homossexualidade. Aí ele corrige ela ali e tal. Acho muito legal. O pastor César é fantástico, uma pessoa muito inteligente. Eu agradeço a Deus, é o que eu te falei, equipe. Eu agradeço a Deus por tê-lo lá com a gente, porque ele segura a onda. Então, com relação ao apresentador, eu tô super tranquila, porque eu sei que não vai sair nenhuma besteira. Sim. Mas essa responsabilidade de quem tá indo, do que vai falar, de como vai falar, porque quem tá do outro lado, ele tem que entender a verdade. A gente tem que mostrar a verdade por ele mesmo, né? Então, eu tô ouvindo o contraditório, o diferente, e isso só fortalece a minha fé. Eu falei aqui da rádio do Rio de Janeiro, que é a Melodia. Para mim também é uma baita de uma rádio. O Rio de Janeiro é número 1. E já tive lá também, tive o prazer de ir lá, assistir um debate lá com pessoas. Não participei, só estava de viagem de férias, aí apaixonado por rádio, fui na casa do Alex Gonzaga, ele falou, não, você quer ir lá na Melodia? Vou falar que você vai lá. Aí fui lá na rádio, tirei foto lá com Eliel do Carmo, tal, enfim, conversamos, trocamos ideia, que eu sou fã da Melodia, como sou fã da musical aqui de São Paulo. Mas a minha pergunta, como que é o seu relacionamento com essas outras emissoras de rádio? Então, a Melodia do Rio, inclusive eu fui procurada há pouco tempo por eles, né? Querendo fazer negócios com a gente. Olha aqui em São Paulo. Hein? Para um planeta de audiência, tá no ar. Porque a Rádio Melodia ela já veio para São Paulo, mas ela veio com a cabeça do Rio e não deu certo. Porque é muito diferente. Para quem ouve rádio, é completamente diferente o tipo de programação carioca do que a paulistana. É bem diferente. Então, nós tivemos algumas conversas, sim. Mas eu não posso falar mais. Não, bem, mas já me deu um pouquinho de alegria. Não, eles são no Rio. As 2 maiores emissoras evangélicas do Brasil são essas 2 aí. Se unir essas 2 aí, não tem nada, não tem pra ninguém mais. Verdade. Eles têm alguns projetos, sim. Então, né? que legal. Vamos mas ver aqui, o que vai sair. Mas aqui em São Paulo, como é que é com as outras emissoras evangélicas? Inclusive, essa reunião lá de Brasília que eu te falei, nós fomos com outras 2 emissoras evangélicas aqui, a Feliz FM e a Adore Mais. A nossa relação é profissional, assim, obviamente. Foi até uma das reuniões que nós falamos, foi uma das minhas falas. Eu falei, o dia que todo mundo entender a força que nós temos unidos, ninguém segura o povo evangélico. Não segura. É que existem muitos interesses particulares, interesses de igreja que acaba atrapalhando um pouco a relação. Mas, por exemplo, a própria gospel, eu tenho um ótimo relacionamento com o pessoal de lá, com o apóstolo, o bispo Klinger, que é o coordenador, o diretor lá da Rádio Gospel. Eu tenho um ótimo relacionamento com eles, a gente já fez, inclusive, alguns negócios. O pastor César... O apóstolo vai na musical. Vai na musical e tal. A bispa e foi recentemente. Para ser muito sincera, esse era o meu sonho, né? Porque como eu não tenho igreja
né? Eu tenho a minha igreja que eu Sim. frequento e tal, mas a rádio musical não é de nenhuma igreja. Então eu sou muito mais livre para poder fazer algum tipo de negócio e tudo mais. E as outras rádios não. São limitadas por São isso. mais limitadas. Mas eu adoraria. Adoraria. E já falei para isso, para eles, inclusive uma vez numa reunião com o próprio Bispo G, que é o presidente hoje da igreja, né? Eu falei isso para ele. E eu estou super aberta a conversar o que eu puder contribuir, porque, como eu te disse, além de ser uma emissora de rádio comercial, que ela precisa se sustentar financeiramente, isso é verdade, eu acredito muito no nosso propósito. Sim. Como rádio, como meio de comunicação de massa. Então, a pessoa, para ouvir a rádio musical, qualquer uma outra rádio, ela não precisa pagar a internet, ela não precisa ter um celular, ela pode ouvir no carro, ela pode ouvir num rádio em casa. Fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ela é gratuita, você não paga nada para ouvir um rádio. Então, o poder que a gente tem nas mãos é muito grande. É muito grande. E essa é a minha oração mesmo. Poder ter esse espaço para fazer algo maior. Quem sabe um dia eu consigo. Às vezes Vai conseguir. penso que é uma coisa utópica. Eu vejo que a musical, ela tem essa mente aberta, Sim. tem esse poder de trabalhar, de entrar em vários lugares e sair por conta disso. É uma rádio que não tem uma igreja por detrás. Sim. É um grande líder, um grande nome religioso por detrás. Já as outras rádios têm isso. E tudo bem também. Só que aí a musical, ela acaba entrando e saindo, Sim, tem a essa gente liberdade. Tem muito ouvinte da CCB, Congregação Cristã no Brasil. A gente tem muito ouvinte que é católico. A gente tem ouvintes de pentecostais, neopentecostais, de tradicionais. A gente tem muitos ouvintes de todo tipo. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente tá chegando já ao final do nosso AdsaCast, mas aí eu vou ter que fazer o convite para você retornar uma outra vez pra gente falar mais. Eu quero. Venho, claro que eu venho. Tá bom. Tem muitas pessoas que falam assim, rádio musical, os pastores lá pedem muito dinheiro. Você já deve ter ouvido isso. A reclamação das pessoas de algo. É claro que eu acho que antigamente era muito mais do que hoje, Sim. né? Eu não sei se é porque hoje eu tô lá dentro e consigo ver toda a programação da rádio e tal, mas hoje a musical tem um debate, por exemplo, tem um gerê, que o programa 3 horas, 5 horas à tarde. Sim. Tem até receita, né? Tem. Agora com a Ione Verdade. Borges. E então tem a programação musical com o Fabiano ali. Então é uma rádio diversificada. Mas ainda existe algumas pessoas que falam, rádio, eu ouço o pastor ele pedindo muito dinheiro. Claro que o povo reclama de tudo, né? Então, mas o que você fala para essa pessoa que fala assim, musical, eu ligo na musical lá e o povo só ficar pedindo dinheiro? Como é que você lida com isso? Então, um programa de rádio ele não é barato, porque os custos para você manter uma rádio é altíssimo. Os salários, por exemplo, são salários altíssimos. Eu acho que vai ter que conversar. Brincadeira. E cada pastor, ele lida de uma forma, né? Então, tem pastor, sim, que ele vai ficar pedindo, porque eu tenho que pagar, porque é dia, mas é o estilo dele, como é numa igreja, você vai, tem aquele pastor que grita, tem um pastor que não grita, tem aquele pastor que prega mansinho e dá o seu recado, é mais uma questão de estilo, e deixa eu te falar, tem muito público, tem muita gente que ouve e gosta e ajuda. Sim. Então, não adianta, quando você tem um bebê, ele tá com fome. Você pode pegar o bife mais suculento de picanha e dar para aquele bebê, ele vai morrer de fome. Então, alguns programas, eles são para cada tipo de pessoa. Então, o que o bebê ele precisa? Ele precisa de leite, porque o bife de picanha, que para mim faz muito sentido, para ele não faz sentido nenhum, ele precisa de leite. Então, o que eu falo? Tem programa para todo gosto. Eu nunca esqueço, a minha avó, ela amava o RR, todos os programas ela ouvia e tal. E ela pegava o copo d'água e colocava do lado do rádio. E eu falava, vó, pra que, vó?
Você vai pôr o copo de água para beber o copo de água? Não, eu vou. E era essa briga diária. Até um dia que eu falei, quem tá errada sou eu. Porque é a fé dela. É a fé dela. Para ela tomar aquela água que o RR orou, faz muito sentido. E glória a Deus por isso. Isso comunica para ela. Como você falar para minha avó, por exemplo, de teologia, ela fala, que isso importa para mim? Ela vai falar, a letra mata, minha filha. Exatamente. Então, tem para todo mundo. Tem para todo gosto. E eu acho que esse tipo de programa ou de pregação, ela pode ser a porta de entrada, né? De repente não, a pessoa vai ficar ali o resto da vida e tá tudo bem também, mas não dá pra gente ter o mesmo nível de comunicação com tanto tipo de pessoa diferente. A cada 55 minutos troca o pastor, né? O apresentador. Isso. Imagina se todo mundo fosse igual. Se fosse tudo igual a Debrais, se fosse tudo igual o Ezequiel Pires, ou tudo igual o debate. O debate. Porque para muita gente o debate não faz sentido. Não, para que eu vou debater isso? Não me importa. E tá tudo bem. Então tem para todo mundo, tem para todo gosto. Tem o pastor que grita, tem o pastor que faz a revelação, tem. Você não gosta, não tem problema, ouça o próximo. Você já recebeu a proposta de igrejas católicas, por exemplo, já. De querer entrar na rádio? E aí? Faz umas 2 semanas, era um padre, inclusive eu tenho ele aqui no meu WhatsApp, e aí que eu dei de louca, olha, né? Que legal. Eu falei, olha, na volta a gente compra. Eu falei pra ela. E aí eu falei, olha, não é o estilo da nossa rádio, nosso é cristã evangélica, então com muita sabedoria, eu expliquei, falei, olha, o senhor pode tentar ver na Canção Nova, sim. tem rádios e TVs específicas para as igrejas católicas. Então é isso que eu tô te falando de postura, né? Eu não falei pro padre, tá louco, não é aqui, você não ouviu a rádio, você não entendeu. Não, com muita educação, com muito cuidado, com muito zelo, tratei ele muito bem, mas dizendo, olha, não é a nossa linha de pensamento, a nossa linha de pensamento é cristã evangélica. Isso é importante você falar, que não é só a questão do dinheiro, né? Não! Porque o dinheiro ia ser muito bem-vindo, ia ajudar no custo da rádio, mas não é só isso. Não. Existe esse ideal, esse propósito por detrás, né? Sim, muitas outras igrejas também que eu já tive que recusar. Ditas evangélicas, que eu tive que recusar. Então, como eu te disse, o dinheiro é importante? É muito importante. É de verdade. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Mas a gente tem um bem maior, que é a pregação do evangelho, em todas as suas nuances. Sim, é verdade. Como eu estava te falando agora, o pentecostal, né? O pentecostal, o teológico, o tradicional. É verdade. Então, eu tenho desde Luiz Saião, que teve programa lá na rádio, até o Fabiano Souza, que são completamente diferentes. Mas tem o seu público e alcança as pessoas. E glória a Deus por isso. O nosso slogan é mais unidade cristã. É isso que a gente quer. E o interessante que, às vezes, a pessoa não gosta de alguém sem conhecer. Que acontece muito o julgamento. Tá ouvindo no rádio, eu não gosto desse pastor. Às vezes alguns pastores recebem até crítica, né? Eles divulgam o WhatsApp, o pessoal, alguns criticam, tal. Isso é normal, acontece em qualquer área, qualquer classe. E hoje as pessoas criticam muito, julgam muito, e às vezes ouve o pastor, não gostei da voz desse pastor, não gostei dele e tal. Mas não sabe quem tá por detrás. Que é um pastor, um pai de família, um homem de Deus, que muitas vezes, antes de ir ali pra rádio, tava no monte orando, tava se consagrando. Vários. E eu falo assim, que às vezes o pessoal me pergunta, como é que é trabalhar na rádio musical tal? Eu falo assim, é legal, porque você conhece a pessoa fora do microfone. É que alguns no microfone é uma coisa, né? Você deve saber. Sim, muito bem dito, né? O microfone é um santo, é uma bênção, é um homem de Deus, uma pessoa carismática, mas você sabe quem é a pessoa por detrás do microfone, né? Sim. E eu me surpreendi com muitas pessoas ali que eu vi, é uma pessoa legal, uma pessoa crente, compromissada. Sim, olha, né? eu já me surpreendi
positivamente, muitas, que eu falei, meu Deus do céu. E aí, quando eu vou conviver, eu falo, Senhor, perdão, peço perdão na hora pelo meu julgamento. E ao contrário também é verdade, né? Que você acha que, nossa, olha esse pastor, que sensacional. Quando você vai ver por trás, fala, Senhor, tem misericórdia da vida dele. Uma das coisas que eu aprendi também nesses anos é que cada um vai dar conta de si. Se você tá indo pro microfone, o que você tá pregando, o que você tá fazendo é uma farsa, é uma mentira, eu não vou dar conta disso. Quem vai dar conta disso é você. É você que está fazendo. Essa responsabilidade não é minha. Claro, numa coisa que foge muito da realidade, como eu te falei, já perdi, não foi 5 nem 10, foi muita gente. Eu já perdi. De ganhar dinheiro, porque eu simplesmente não vendi o horário, porque não... Ai, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu uma vez. Olha só, chegou um pastor. Eu não conhecia. Veio de indicação de outro cliente lá. Olha que coisa maluca. Não posso falar o nome dele, porque foi muito grave o que aconteceu. Ele veio, eu quero comprar um horário, você sabe muito bem, é bem caro. Falei, olha, tem um horário tal disponível, custa tanto. Tá bom, eu vou fechar. Eu fiquei assustada, porque geralmente nenhum pastor fecha assim logo de cara. Ele, eu vou conversar com os meus pastores. Com a diretoria da igreja. Exatamente, ele, não, eu vou fechar. E aí eu comecei a conversar com ele mesmo, mas por que o senhor tomou essa decisão? O senhor nunca fez programa de rádio e tal? E ele começou a me contar. Eu tenho uma igreja muito grande e eu perdi muitos membros ultimamente. Perdeu? Por quê, pastor? Porque acontece o seguinte, a minha esposa me traiu. E ela era muito à frente das coisas da igreja. E ela, de uma hora para outra, parou de ir para a igreja. E as pessoas começaram a me perguntar o que estava acontecendo. Eu comecei a inventar desculpas, só que o pessoal já descobriu que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que aconteceu. Eu não quero expor a minha esposa, porque eu quero ela de volta. Eu quero perdoar. E aí ele começou a chorar. E me contar o que tinha acontecido. Olha, me mostrando, porque ele tinha pego toda a traição dela e tal. E eu tô desesperado, porque eu vou perder minha mulher e vou perder minha igreja, e eu não posso, então eu preciso fazer alguma coisa. E chorando. Assim, a gente ficou umas 4 horas conversando. Então eu preciso fazer esse programa de rádio, porque aí eu vou começar a chamar gente para ir pra igreja e tudo mais, e eu quero reconquistar a minha esposa. Aí eu esperei ele falar tudo. Falei, pastor, vamos lá, eu não vou vender horário pro senhor. Como assim você não vai vender horário para mim? O meu dinheiro não vale tanto quanto os outros? Falei, pastor, eu não vou vender e não é por mim, porque eu preciso de dinheiro para manter a rádio. É pelo senhor. Sabe o que vai acontecer? O senhor vai vir para o programa de rádio, a sua igreja vai começar a lotar de gente, as pessoas vão exigir mais do senhor, e o senhor não tem condição psíquica de atender essas pessoas, de aconselhar. Verdade. De fazer essa igreja crescer saudável. E aí o que vai acontecer? O senhor vai se arrebentar mais do que tá. Então eu vou te dar uma dica. O senhor vai chamar os seus pastores da sua igreja. O senhor vai contar para eles o que está acontecendo. Qual que é o seu objetivo de conquistar sua mulher? Você foi uma mentora para que eles te ajudem nisso. E aí quando o senhor resolver este problema, a gente volta a conversar. Aí ele ficou assim, eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Eu tô falando sério. O que adianta eu ter o senhor 6 meses, 1 ano, e depois o senhor vai embora todo arrebentado? Qual foi o benefício que eu trouxe pro reino? Eu peguei o seu dinheiro, tá aqui no bolso. Lindo, maravilhoso. E qual foi o benefício que eu fiz pro reino? Nenhum. E ele sai pior do que quando entrou. Pior. Então, eu tô fazendo isso não é por mim, é pelo senhor. Pelo amor de Deus. Tá bom. Ele não gostou. Confesso, ele não gostou, foi embora. Aí tem uns 2 meses, mais ou menos, ele me chamou. Roberta, eu quero te agradecer por aquele nosso papo. O que aconteceu? Eu não consegui a minha esposa de volta. Ela foi embora, inclusive foi embora de São Paulo.
ela foi embora com o outro homem. Eu contei para os meus pastores, eles me apoiaram. A gente conversou com a igreja, explicou. Claro que eu perdi algumas pessoas, mas outras se aproximaram e ficaram muito mais parceiras por ver o que eu estava tentando fazer, o que eu estava passando. Então, eu estou estruturando a minha igreja. Olha E que assim legal. que eu conseguir, eu vou para musical, que é uma questão de honra. Eu fiquei Satisfeita, né? super feliz. Porque, veja só, um pastor é muito difícil. Eu entendo a posição do pastor. Quando ele está passando por um problema desse, com quem que ele vai falar? Sim. Com os seus pares? Quem? Membro? Pastor liderado, né? Pastor Difícil. tem muita dificuldade de procurar ajuda psicológica, por exemplo, ir atrás de um psicanalista. Tem muita dificuldade. Então, eu sei disso também. Então, seria muito irresponsável da minha parte. Eu não tô nem aí para você. Dá aqui a grana e vamos fazer o programa. O resto não é comigo. Então, eu já perdi muito negócio. Mas pensando em algo maior, Sim. né? É ter a responsabilidade, é agir com propósito. E até que Deus tenha abençoado, graças a Deus. Graças a Deus. Para a gente finalizar, quais são os projetos da Rádio Musical? Ai, meu O que você Deus. pode adiantar para a gente, além dessa parceria com a Melodia? A gente quer agora fazer um braço aí de eventos, né? Eu já tive algumas reuniões, a gente pensa em fazer eventos pequenos, mas com muito conteúdo, e depois ir crescendo até ter um grande evento. Então, são conversas que a gente está tendo, e isso deve acontecer em breve. Então, não sei ainda qual é, né? A gente tem que ter muita responsabilidade para falar, mas a gente quer partir para essa área de eventos também, e algumas mudanças na programação. É que eu não posso falar tudo que tem que dar certo. Né? Mas é bom saber que já tem projetos, né? Tem muita coisa acontece no dia a dia da musical. Olha, se vocês ficassem lá um dia, você sabe que eu saio de casa, igual eu falei, no banho eu fico planejando o meu dia, né? Hoje eu vou fazer isso, eu vou resolver aquilo, eu vou aquilo outro, isso aqui. Quando eu chego na musical, vira o caminhão de mexerica. Não, eu tenho que resolver outra coisa. Mas esse é um projeto que a gente tem mesmo de eventos, que está nascendo, e é uma coisa bem bacana que a gente quer fazer. A gente quer fazer eventos já programados o ano todo, eventos com bastante conteúdo, com música legal, começar com coisa pequena e quando toma corpo, proporção, aí a gente fazer uma coisa legal, grande. Então, isso está no nosso projeto também. E também na programação. A gente está aí estudando algumas coisas, sim. Se Deus quiser, vai ser bênção para todo mundo. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, conhecer um pouco mais do seu trabalho e também da Rádio Musical, aproveita e deixa aí para a galera acompanhar mais, que a galera já ouve, né? Principalmente o povo da Assembleia de Deus e Santo Amaro, né? Inclusive, Pastor Galdino. Já fala com ele, olha para a câmera que já fala Galdino. Com ele, ó. Olha só, meu sonho é ter um programa da Adsalá na Rádio Musical. Por favor, eu vim até aqui, o senhor já foi lá na Rádio Musical dar uma entrevista, mas olha, o meu objetivo é que vocês tenham um programa lá na rádio, hein? Não desistir do senhor, não desista de mim. É isso aí. E a Rádio Musical é @FM Musical. Então você segue a gente no Instagram. Lá a gente publica diariamente o que acontece na rádio, o que vai acontecer. Então, esses debates especiais, tem muita coisa bacana. O meu é @RobertaApol. Roberta Apol, mas é um Instagram mais meu, que eu posto dos filhos, família. Minha família. Mas FM Musical, você tem todas as informações aí da rádio, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Isso aí. Quero aqui agradecer em nome do pastor Galdino, a Roberta Apolinário, CEO da Rádio Musical, a melhor e a principal emissora aqui de São Paulo. Amém. Né? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Fiquei um pouco nervoso, né, no começo assim, né, falar com a chefe, aí não é fácil. Até parece. Né? Aí ficaram o dia inteiro me atormentando aí, cuidado, eu vou falar de você pra ela, tal. Pode contar, não, a gente lá, você sabe muito bem, a Rádio Musical, a gente é uma família. Eu sempre falo pro pessoal que trabalha lá, né, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, na Rádio Musical. Se não for um ambiente bacana, você vai ter aquele sentimento que eu te falei domingo à noite, ai meu Deus, eu tenho que ir pra lá. Então a gente procura trazer um ambiente bem legal para todo mundo que trabalha lá.
Acho que tô conseguindo. Tá legal. E eu que agradeço, você, Fábio, que sempre foi um querido comigo, ao pastor Galdino também, vocês são especiais, o trabalho que vocês fazem, não só na região de vocês, né, como a Assembleia de Deus Santo Amaro, ela é diferenciada, né, e o trabalho que vocês têm feito também é um trabalho muito bacana. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por esse projeto, e dizer que eu estou à disposição sempre. Quero voltar aqui para falar de outros assuntos, é muita coisa, sim, né? Nossa, muita coisa. Mas no momento oportuno, a gente vai conversar mais sobre esses outros assuntos. Maravilha. Tá aí, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do WhatsAcast. Quero aqui agradecer a Roberta mais uma vez, em nome do pastor Galdino, a pastora Liliana. Também agradecer os nossos patrocinadores, que é a Work Motors, que é a loja de veículos do nosso querido irmão Jefferson. Tem aqui em São Paulo e também em Minas Gerais. Então você que deseja trocar o seu carro, financiar um veículo, consignar também, você pode entrar no site, nas redes sociais, vê lá os veículos, entre em contato, tira sua dúvida. É uma loja de confiança, vale muito a pena, tá bom? E também o Christian Bank, que é o banco digital que tem apoiado os trabalhos sociais da nossa igreja. Tem toda a facilidade de um banco comum, um banco tradicional. Ele é digital, você resolve tudo ali direto do seu celular e ele tem cartão de crédito, facilidade, é muito bom. Eu tenho a minha conta no Christian Bank, o André, a Ellen, o Felipe, todo mundo, vale a pena. Você recebe o cartão físico aí na sua casa, pode fazer Pix, transferência, pagamento, é muito bom. Então, baixe o aplicativo, é gratuito, disponível para Android e para Apple, tá bom? Eu sou o Fábio Filho, tô ficando por aqui. Semana que vem temos um encontro marcado. Muito obrigado e até lá.